Este programa é livre para todos os públicos. Eu quero começar confirmando, Rogerinho, essa palavra que você trouxe acerca daquilo que Deus ele já quer fazer em nós, de queimar essas coisas, esses entulhos. E a imagem que o Senhor me dava, Rogerinho, completando essa que você trouxe, era que o Senhor ele queria uma participação nossa nesse processo, a abertura do nosso coração. E foi muito forte quando o Senhor dizia, como a canção que a gente cantou, quem mais se entregar, mais se molhará. E me vinha ao coração forte, queria até ver se o ministério poderia cantar essa canção, livre acesso. Eu abro as portas do meu coração e te dou livre acesso, Senhor. Porque, meus irmãos, é exatamente assim. E Deus ele quer agir na nossa vida dessa forma. Sabe por quê? Ele quer que nós participemos do processo dele, de salvação da nossa vida. Deus ele poderia por si só, muito bem, estalar os dedos, e ao estalar dos dedos, tudo se fazer. Porém, Deus ele quer contar com uma participação que cabe a nós, nesse processo dele nos restaurar. Olha que interessante a pedagogia de Deus conosco. Ele quer contar com o nosso auxílio para Ele nos restaurar, para Ele nos salvar. E me vinha essa canção que nós vamos ministrar com vocês agora, que eu abro as portas do meu coração e dou livre acesso. Com isso nós já estamos fazendo a nossa parte, a parte que nos cabe. A parte que nos cabe é simplesmente dar para Deus a liberdade dEle fazer. O resto é com Ele. O resto é com Ele. Então eu queria convidar você que está aqui no rincão do meu Senhor a ficar mais um minutinho de pé. Você que está em casa, já se coloque na posição de oração, porque Deus ele está querendo fazer em nós uma obra completa, e Ele já está nos dando direcionamento de como Ele vai fazer isso, a começar da abertura do nosso coração. Cantemos, Rogerinha, cantemos, Pri. Abra os seus braços. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com o teu braço forte, realizas prodígios. Pois com o teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Canta isso. Pois com o teu braço forte, realizas prodígios. Com a mão no teu coração, põe a mão no teu coração agora. Você que está em casa, põe a mão no seu coração também. Você que está no seu trabalho, nós vamos cantar do início, só esse trechinho. Eu abro as portas do meu coração e te dou livre acesso. E que ao cantar, meu irmão e minha irmã, você possa entrar nessa disposição. Eu abro as portas do meu coração e te dou livre acesso. Te dou livre acesso. Canta isso. Eu abro as portas do meu coração. Eu abro as portas do meu coração. Te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas. Eu abro as portas do meu coração.
te dou livre acesso. livre acesso. Canta isso, pois com o teu braço forte, Pois com teu braço forte realizas prodígios. realizas prodígios. Pois com o teu braço forte, Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. me ergues do chão. Pois com o teu braço forte, Pois com teu braço forte realizas prodígios. realizas prodígios. Pois com o teu braço forte, Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 22, vai dizer: tudo o que pedides com fé na oração, vós o alcançareis. Vou ler de novo para você. Tudo o que pedides com fé na oração, vós o alcançarei. Eu gostaria de pedir que você pudesse aplaudir essa palavra do Senhor, porque é um direcionamento que o Senhor está nos dando. A abertura do coração e uma grande promessa. Tudo. E quando fala tudo, tudo é tudo. O que pedides ao Pai com fé na oração, vós o alcançareis. Queridos, essa quinta-feira de adoração, ela está regada por um direcionamento muito concreto para nós. Então você que vai estar nos acompanhando durante todo esse dia, as pregações, a adoração, a Santa Missa, você que vai estar conosco aqui presencialmente no rincão do meu Senhor, existe um direcionamento para nós. Toda a moção de Deus para esse dia está em torno da intercessão. Esse foi o direcionamento que o setor de eventos nos passou. E quando eu rezava diante dessa moção, dessa inspiração de Deus, Deus colocava algo no meu coração de muito concreto. E eu tomei posse para mim, confesso para você. Eu tomei posse para mim em primeiro lugar, e eu já quero partilhar isso com você. O Senhor dizia ao meu coração, meus irmãos, que é necessário em tempos de guerra, em tempos difíceis, em tempos de tribulação, em tempos onde a gente pode perder a esperança, perder a confiança, abalar a nossa fé diante de um contexto todo caótico que a gente pode estar vivendo, seja um contexto a nível mundo, mas também um contexto a nível familiar, algo mais pessoal, dentro da sua casa, nós corremos um grande risco de nos perder do essencial. E por isso, a palavra que Deus falava ao meu coração é que nós precisamos de ter um posicionamento estratégico de oração nesses tempos que nós vivemos. Queridos, não basta a gente se preocupar simplesmente em ter dinheiro para pôr comida dentro de casa. Isso é importante, necessário, e nós temos que de fato correr atrás disso. Mas não basta só me preocupar com isso. Não basta só eu me preocupar com coisas naturais do nosso dia a dia. É necessário eu me abrir a uma graça sobrenatural. Porque em tempos difíceis, em tempos de guerra, é preciso de estratégia. Sabe por quê, meus irmãos? O demônio, o inimigo de Deus, ele com toda a paciência que ele tem, ele fica espreitando, ele fica ali planejando o melhor momento, os melhores meios, as melhores formas para abalar aquilo que mais nos torna fortes, que é
a fé e a oração. Lá no livro de Mateus, a gente começou lendo: tudo o que pedirdes com fé na oração, vós o alcançareis. O que o demônio mais tem tentado abalar a gente é onde? Na nossa fé. E abalando a nossa fé, ele atinge a nossa vida de oração. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Portanto, é necessário um posicionamento estratégico na oração, diante das realidades que nós vivemos. Sabe por quê? Diante do contexto que nós vivemos, facilmente nós podemos correr o risco de nos posicionar em tantos outros cenários que nos é proposto. Nós podemos nos posicionar no medo, nós podemos nos posicionar na angústia, na aflição, nós podemos nos posicionar no desespero, na desesperança, e tudo isso nos rouba de um posicionamento onde Deus nos colocou. Nós vivemos tempos difíceis, irmãos, não é novidade para ninguém. Graças a Deus passamos aí por um longo período de pandemia, graças a Deus o negócio está melhorando, né? A gente pode perceber isso, graças a Deus. Mas como isso abalou a nossa fé, meu Deus do céu. Quantos, e eu me coloco nesse número, passaram por um período de esfriamento, por conta de tantas situações? Quantos ainda estão nessa posição de esfriamento? E eu digo por mim, agora eu estou citando a mim próprio para falar isso para vocês. Quanto mais eu me deixei esfriar na fé, mais eu me vi vulnerável aos posicionamentos que o mundo queria que eu me colocasse. Gente, o esfriamento da fé, ele gera em nós posicionamentos tomados por medo, por insegurança, por falta de confiança em Deus. É por isso que é necessário nós termos uma estratégia, e eu digo e quero usar esse termo, é uma estratégia de guerra. Sabe por quê? Nós estamos combatendo, e o próprio Cristo fala, diante de algumas realidades, é somente pela força do jejum e da oração. E eu quero continuar para vocês aqui, meus irmãos. Sabe por quê? A intercessão, que é a grande moção da nossa quinta-feira de hoje, a intercessão, ela é o quê? Ela é nada mais, nada menos do que uma decisão que eu tomo de me posicionar na oração diante das realidades. Quem aqui veio para a Canção Nova e os seus conhecidos falaram para você assim: você vai na Canção Nova, reza por mim na Canção Nova? Não é comum a gente ouvir isso? Quem aqui não recebe várias vezes, aí você tromba com alguém na paróquia, ou no mercado, ou na feira, e a pessoa fala assim: olha, eu não estou legal não, reza por mim. A intercessão, ela é um posicionamento, e eu acrescento, estratégico, diante das circunstâncias onde eu escolho me posicionar na oração. E a intercessão, queridos, às vezes a gente corre o risco de limitá-la. A intercessão é quando eu me coloco em oração por alguém. Sim, é isso mesmo, mas vai dizer o Catecismo da Igreja Católica que a intercessão, ela também é um lugar de colocar dentro da situação, na oração. Seja uma situação pessoal, seja uma situação para alguém, ou seja, para você próprio. Eu posso interceder por mim, Rodrigo? Posso, pode sim. Eu posso interceder por uma situação que eu estou vivendo? Claro que pode, porque o que é intercessão? É você se posicionar na oração, diante da circunstância que você está vivendo. E é aí que é
o grande diferencial de cada um de nós. A palavra que foi proposta para nós pregarmos está no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 32, versículos 12b. Vai dizer assim: aplaque-se vosso furor e abandonai vossa decisão de fazer mal ao vosso povo. Esse foi o versículo proposto para que a gente pudesse fazer essa partilha. E esse versículo, eu quero contextualizar você para que você possa entender a importância do seu posicionamento diante das realidades que você vive. Esse versículo ele vem ser contextualizado diante da seguinte realidade. Êxodo é o livro que vai dizer do povo que Deus tirou da escravidão. E aí você conhece bem a história, né? Abriu o Mar Vermelho, o povo passou, e eles entraram no período de travessia do deserto. E essa travessia durou 40 anos. Alguma coincidência com o tempo que nós estamos vivendo? Nós estamos no tempo da quaresma, 40 dias. Ou seja, essa palavra é para nós, para o tempo que nós estamos vivendo agora. E aí, queridos, continua a palavra de Deus. Essa moção vem trazer o seguinte: durante todo o percurso da travessia, antes deles atravessarem o mar e entrarem no deserto, esse povo foi recheado de promessas de Deus. Deus fez promessa para esse povo. Deus disse a esse povo que eles iam ser libertos da escravidão, que eles iam adentrar numa terra toda prometida para eles, onde aquela terra era toda pensada e preparada para eles. Encheu eles de promessas. Eles ficaram motivados, felizes. Estamos livres. Vamos. Milagres começaram a acontecer. Um mar inteiro se abriu para que eles pudessem atravessar. Ou seja, eles ouviram as promessas, eles viram os milagres, eles tocaram nas graças e nas manifestações de Deus, porém, o percurso, a jornada, eles foram esfriando. Aí eu já aponto para você um grande risco que a gente corre. No caminho, eu esfriar. No caminho, eu me perder do posicionamento estratégico da oração. Esse povo, eles, durante o percurso, quando eles foram se deparando com todas as adversidades do percurso, quando eles foram se deparando com todas as tribulações do caminho, quando eles foram se deparando com todas as realidades que tentavam tirar eles daquilo que era a promessa de Deus, eles iam se esfriando. E aí você já pode ir se identificando com esse povo, porque quantas vezes acontecem coisas na nossa vida, eu falo nossa porque eu estou me colocando junto com você nessa. Quantas vezes acontecem coisas na nossa vida que nós vamos nos perdendo daquilo que já é certo no nosso coração. Nós já sabemos que a oração é o caminho, nós já sabemos que Deus é a resposta, nós já sabemos que a solução para as realidades está em Deus, porém, as adversidades, as realidades, as situações, elas vão fazendo o que conosco? Nos tirando do posicionamento que Deus nos quer, que é na oração. Meus irmãos, esse povo, nesse momento do capítulo 32 do livro de Êxodo, Moisés, que é o líder que estava conduzindo aquele povo pelo deserto, ele sobe ao Monte Sinai, e ao subir ao Monte Sinai, eu fui atrás de saber, gente, eu nunca fui na Terra Santa, na região do Egito, né, que é onde o povo estava atravessando ali o deserto, mas eu fui atrás de saber o que é esse tal do Monte Sinai. Esse Monte Sinai está lá, ele existe, é real, ele tem 2.885 metros de altitude, ou seja, Moisés estava bem longe do povo, 2.885 metros de altitude, ele subiu, para que ele pudesse se encontrar com Deus. E nessa ocasião que ele subiu,
Deus estava dando para Moisés os mandamentos da lei de Deus. Olha que interessante, Deus falando com Moisés durante a travessia. Gente, Deus não deixa de falar conosco diante das situações difíceis, diante das situações de tribulação, diante das situações de desesperança. Por que que o povo não ouvia e só Moisés ouvia? Porque Moisés, ele permaneceu no posicionamento estratégico da oração. Quando a gente se afasta do posicionamento estratégico, a câmera vai me acompanhar porque eu estou me afastando. Conforme eu mais me afasto, mais longe eu estou daquele que pode me conduzir, daquele que pode me guiar, daquele que pode me orientar. E quanto mais longe, eu deixo de ouvir. Deus continua falando, mas eu estou longe. Vocês entenderam? E quando eu não escuto, facilmente outras vozes passam a fazer mais barulho. E o meu coração vai se perdendo de onde? Do posicionamento estratégico da oração. Por que que nesse tempo de pandemia, meus irmãos, a gente se viu tão desesperado? Por que que nesse tempo de pandemia, meus irmãos, a gente se viu tão abatido na fé? Porque teve vozes que foi mais alta do que a voz de Deus nos nossos ouvidos. Infelizmente. Eu falo nossos porque o meu também. O meu também. A gente ligava os nossos televisores em casa, a gente só ouvia morte, desgraça, cada dia morre mais gente, e cada dia mais a gente está fechado, isolado, e com isso o que os nossos ouvidos eram abastecidos? De coisas ao contrárias que Deus queria nos falar. E a gente com isso vai se esquecendo, e eu quero trazer algumas citações bíblicas para você, para te lembrar de coisas que Deus já falou conosco. O livro de João vai narrar um episódio onde o próprio Jesus disse aos apóstolos: no mundo há vez de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Se Deus já disse isso para nós um dia, por que a gente tem tanto medo? Porque a gente se esquece. Vocês estão me entendendo? As situações ao nosso redor fazem nós esquecermos de tantas coisas. O apóstolo Paulo, que eu sou muito devoto, gente, eu sou muito, olha, eu vou fazer uma declaração de amor aqui ao apóstolo Paulo. Quando eu entrar no céu, para a glória de Deus, eu quero encontrar, depois de Jesus e Nossa Senhora, é claro, depois de Jesus e Nossa Senhora, eu quero ter um encontro muito particular com algumas pessoas lá do céu, sabe? Primeiro com o Padre Pio, que é meu santo de devoção, quero chegar nele, dar aquele aperto nele, mas também quero me encontrar com São Paulo. O quanto que esse homem tem me ensinado, com tudo aquilo que ele viveu e está escrito na Sagrada Escritura. Ele foi o cara que foi provado na dor, gente. São Paulo, ele viveu tantas situações, tantas realidades, tantas contrariedades. O homem apanhou, gente, muito. Só que mesmo apanhando, ele era capaz de dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo passando por todas aquelas situações, ele era capaz de dizer: tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não se comparam com a glória que me é reservada no céu. Agora, por que ele chegou a esse grau de compreensão dos fatos? Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele decidiu permanecer no posicionamento estratégico da oração. Eu vou repetir essa palavra infinitas vezes aqui, porque nós precisamos sair deste lugar com isso fixado, entrou pelos nossos ouvidos e fixado no nosso coração. Eu preciso de um posicionamento diante das situações que eu estou vivendo.
E o posicionamento que eu preciso escolher, por que eu digo escolher? Porque a responsabilidade é nossa, gente. Não é eu que estou abrindo as portas do meu coração e dando livre acesso? Existe uma pedagogia de Deus. Por que Deus permitiu que aquele povo no deserto passasse por tantas situações antes de entrar na terra prometida? Porque não era simplesmente dar de mão beijada para eles uma oportunidade de entrar num lugar onde só seria bênção, onde só seria graça, e eles não entrassem naquele lugar preparados para usufruir daquela graça de Deus. Até mesmo as graças de Deus, Deus nos concede visando a nossa salvação. Meus irmãos, muitas das vezes a gente pede uma graça para Deus, aí já é o movimento da intercessão, né? Eu estou me colocando entre a minha vida e a situação, colocando Deus nesse meio, mas muitas das vezes a gente pede e a graça não acontece. Não acontece aos nossos olhos, é claro. A graça não acontece. Por que isso acontece, gente? Porque Deus, Ele tem uma pedagogia para fazer na nossa vida. E muitas das vezes, a graça maior não está no milagre acontecido, mas está na salvação que a tua alma encontrou pelo milagre que não aconteceu. Estranho isso, né? Estranho isso, mas essa é a matemática de Deus. Um Deus que vibra por um pecador que se converte do que milhões que estão. Um Deus que deixa 99 para ir atrás de uma. Você entende que a matemática de Deus ela é diferente da nossa? Mas aí está uma pedagogia. Porque se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Só que aí está o posicionamento que eu decido ter diante das situações. O posicionamento que eu escolho ter diante das realidades que eu estou vivendo. Eu posso me revoltar, eu posso me perturbar, eu posso murmurar contra Deus, que é o que esse povo fez. E nessa citação do capítulo 32 do livro de Êxodo, esse povo, sabe o que eles fizeram, gente? Eles construíram um bezerro de ouro para adorar esse bezerro, ao invés de adorar a Deus. Quantas das vezes a gente tem colocado as nossas preocupações maior do que Deus dentro do nosso coração, e a gente tem dado mais preocupação para as tribulações do que atenção para o Deus que pode solucionar todas as nossas preocupações. Você entende que muitas das vezes a gente não está construindo um bezerro de ouro, mas a gente está construindo dentro de nós situações que tiram Deus do centro. E por que isso acontece? Porque eu vou escolhendo sair do posicionamento estratégico da oração. Vocês estão me entendendo, gente? E eu quero falar algo para vocês. O medo, ele não pode te roubar do posicionamento estratégico da oração. A gente vive um contexto de guerra lá na Ucrânia e na Rússia, a gente vive um contexto de pandemia, a gente vive um contexto social, econômico, todo duvidoso, todo preocupante, e eu diante disso eu vou olhando e vou falando, e agora? O que vai acontecendo comigo? O medo vai entrando. O medo vai entrando. E quando o medo vai entrando, o que eu vou fazendo? Eu vou saindo do posicionamento estratégico da oração. Queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério. O demônio ele tem nos vencido pelo cansaço, sabia disso? Pelo cansaço. Pelo cansaço o demônio tem vencido a muitos. Muitos estão esfriando por causa do cansaço da jornada. Você tem tomado tanta chibatada nas costas, você tem tomado tanta porrada, tanta coisa tem acontecido, e você está com isso esfriando. Brevemente, antes de nós rezarmos, eu quero contar
um curtinho testemunho para vocês de uma experiência que eu vivi. Meu pai faleceu de câncer no ano de 2020, no dia 7 de abril. E, gente, eu rezei com muita força para o meu pai, para ele ser curado. Muita força. A minha comunidade rezou com muita força para o meu pai ser curado. O Padre Jonas rezou para o meu pai. Eu tive a oportunidade de fazer uma chamada de vídeo com o Padre Jonas, com meu pai do lado. O Padre Jonas rezou pelo meu pai. Tantos outros padres rezaram. E um dia eu recebi uma palavra de Deus. Essa palavra veio no meu estudo bíblico daquele dia. Outros 2 padres me trouxeram a mesma palavra e disseram: eu estava rezando, me deu essa palavra. Que é aquela palavra onde Lázaro, ele está ali no sepulcro, só que Jesus fala para as irmãs de Lázaro: não se preocupe, essa doença não vai levar Lázaro à morte, mas será para a glória de Deus. Quando me veio essa palavra, eu pensei: meu pai vai ser curado, e vai ser tudo para a glória de Deus. Minha cabeça já foi longe, né? Porque eu sou todo sanguíneo, né? Então minha cabeça fantasia tudo, né? Eu já imaginei meu pai dando testemunho da cura. Eu já imaginei, eu vou trazer meu pai no Osana Brasil. Ele vai testemunhar a cura que ele recebeu. Sabe o que aconteceu, gente? Eu todo alimentado por essa palavra, a cura não veio. Sabe o que aconteceu comigo? Meu pai faleceu, foi difícil, né? Não foi fácil. Ele faleceu nos meus braços, eu fazendo massagem cardíaca nele. Não foi fácil. Na sala da minha casa. Eu sou natural de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Mas sabe qual foi a grande graça de Deus? Eu vou dizer essa palavra. Porque Deus, gente, Ele não é o causador das nossas desgraças. Entenda isso. Ele não é o causador das situações que a gente vive. Porém, visando a nossa salvação, Ele pode se aproveitar de tudo o que nós vivemos para realizar uma obra extremamente maior na nossa vida. Até mesmo a morte. Até mesmo uma pandemia. Até mesmo uma guerra. Deus pode se utilizar para realizar uma obra extremamente maior na nossa vida. Porque Ele mesmo disse aos seus apóstolos, está narrado lá no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 33. No mundo, haveis de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Meu pai faleceu, meus irmãos. Eu fiquei revoltado, eu fiquei chateado com Deus, de verdade. A minha oração eu falava: o Senhor mentiu para mim. Eu falava para Deus isso. Eu rezei já para tantas pessoas na minha vida, tantas pessoas receberam graças, receberam milagres, receberam libertações. Eu vi com os meus próprios olhos pessoas que vinham aqui para a Canção Nova e recebiam graças, milagres. Por que o Senhor não curou meu pai? Meu pai tinha 53 anos, novo, né? E foi de repente. Foi num período de 2 meses. E eu, revoltado, o que eu fazia? Eu saía do posicionamento estratégico da oração. Eu estava em oração, eu estava na graça, Deus estava me sustentando. Nós passamos 20 dias muito difíceis com meu pai. Só que a oração estava nos sustentando, eu e minha mãe. Minha mãe que está me assistindo, quero mandar um beijo para ela. Te amo, mãe. Só que a perda do posicionamento me fez revoltar. E aí, sabe o que aconteceu? Nessa hora, eu me vi revoltado. Só que Deus, Ele veio em meu auxílio. E aí eu quero dizer para você, porque talvez você esteja nesse posicionamento de revolta. Talvez você esteja nesse posicionamento de esfriamento.
Talvez você esteja nesse posicionamento abatido. Deus, Ele veio em meu auxílio e Ele me trouxe de volta para o posicionamento. Entende? E queridos, eu quero dizer para você, a estratégia de Deus para esse povo que atravessou o deserto foi isso. As tribulações aconteciam e Deus se aproveitava das situações para trazer o povo de volta. A oração era o eixo para trazê-los de volta. A oração é o eixo para trazer você de volta. Você que está nos acompanhando em casa, a oração é o eixo para trazer você de volta. E nessa hora, meus irmãos, eu tive uma grande revelação de Deus, quando Ele me trouxe de volta ao posicionamento. Eu só compreendi o movimento da graça de Deus quando eu me posicionei novamente. Aonde? No posicionamento estratégico da oração. Aonde que eu tive que me posicionar, gente? No posicionamento estratégico da oração. Nessa hora, Deus abriu os meus olhos. E eu que estava revoltado com Deus, porque Deus havia mentido para mim, porque Ele disse na palavra, Ele disse para as irmãs de Lázaro, essa doença não vai levar Lázaro à morte, mas será para a glória de Deus. Qual foi o discernimento que Deus me deu? A doença não levou meu pai para a morte, meus irmãos. A doença levou meu pai para a glória de Deus. Somente o posicionamento estratégico da oração abriu os meus olhos para um discernimento acerca de Deus, do que Deus já tinha me dito. Deus mentiu para mim? Não. Eu só não entendi o que Ele havia dito. Vocês entenderam? Muitas das vezes Deus está falando com você, mas talvez o seu exterior ele está tão barulhento que você não está compreendendo ou entendendo errado. Aquela frase, Deus escreve certo por linhas tortas, eu discordo completamente dela. Deus escreve certo por linhas certas. A gente que é torto demais para ler o que Deus está escrevendo. Só que quando eu estou no posicionamento da oração, no posicionamento estratégico da oração, nessa hora, o auxílio da graça, é o auxílio sobrenatural, é o auxílio extraordinário, vem ao meu auxílio, e aquilo que era revolta, passa a ser compreensão, aquilo que é medo, passa a ser coragem, aquilo que é tribulação, passa a ser oportunidade para eu me encontrar mais com Deus. E para finalizar, para a gente rezar, eu quero dizer uma coisa para você. Tudo aquilo que você vive, você que está nos acompanhando, tudo aquilo que você vive, é matéria-prima para você compor a sua oração para com Deus. Vou repetir. Tudo aquilo que você está vivendo, principalmente as situações mais contraditórias, as situações que mais têm feito você sofrer, essas situações, elas se transformam em matéria-prima para você compor a sua oração e estabelecer com Deus um posicionamento estratégico de oração para você vencer toda e qualquer situação que vier afligir a sua vida. Amém, meus irmãos? Vocês entenderam? O que eu pedi para Deus na oração, hoje de manhã na capela, antes de vir para cá, era que Deus pudesse auxiliar nós todos nessa compreensão de que Ele não é o causador dos nossos problemas, mas Ele se aproveita de todas as situações que nos rodeia para realizar uma obra extremamente maior na nossa vida. E tudo aquilo que nós vivemos se transforma em matéria-prima para Ele realizar
uma grande obra em nós. Amém, queridos? Fica de pé. Fica de pé, nós vamos rezar um pouco. E eu gostaria que você pudesse fazer essa experiência agora. A Rogerinha vai nos ajudar na oração. Nós vamos ver um momento de adoração com Jesus Eucarístico agora. Quais são as situações? Quais são as realidades? O que hoje você está inserido, que você precisa diante dessa situação, ser um intercessor e ter um posicionamento de oração diante dessa situação? O que você está vivendo? Isso é a matéria-prima para você rezar. Porque às vezes a gente fala, eu não sei rezar. Como que eu vou rezar? Como que eu vou falar para Deus? É simples. É simples. Pegue tudo o que você está vivendo. Se você tem dificuldade para juntar tudo isso, pegue um caderno, escreva. Eu sou assim, eu escrevo, o que está mais sério eu grifo, o que está mais sério ainda eu grifo e passo um marca-texto. Eu sou desse jeito. Escreva, porque isso é a sua oração. Esse é o tesouro que você vai entregar para Deus. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? E nunca se esqueça, que nada roube de você o seu posicionamento estratégico na oração. Eu queria convidar você a fazer essa oração agora. Põe a mão no seu coração e repita comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço nesta manhã, eu te peço nessa manhã, não permita que eu me perda me perca das realidades que estão me atormentando, das realidades que estão me atormentando, nas realidades que estão roubando a minha paz, das realidades que estão roubando a minha paz, que eu não me perca que eu não me perca do posicionamento da oração. do posicionamento da oração. Eu quero me posicionar na oração. Eu quero me posicionar. Eu quero me decidir a estar na oração. Eu quero me decidir a estar na oração. Aconteça o que acontecer, Aconteça o que acontecer. venha a tribulação que vier, Venha a tribulação que vier. que pelo auxílio da tua graça, Que pelo auxílio da tua graça eu permaneça na oração. eu permaneça na oração. Eu permaneça firme na oração. Eu permaneça firme na oração. E como São Paulo disse, eu quero repetir para você. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, versículo 18. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção com a glória que me é reservada lá no céu. Amém? Levanta seu braço. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Tenha fé, acredite